Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma conversa importantíssima aqui. Hoje vou mostrar para vocês que a história está se repetindo e você vai perceber que aquela frase de quem não conhece a história está fadado a repetir os erros do passado, você vai ver que ela é mais verdadeira do que nunca, porque algo que já aconteceu tempos atrás está se repetindo exatamente diante dos nossos olhos, os mesmos personagens, do mesmo jeito, no mesmo lugar. Algo que só não surpreende aqueles que não conhecem a história. Hoje a gente vai mostrar isso tudo para vocês aqui e antes de começar o assunto, gostaria de convidar a dar o like. Quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e manda para mais pessoas. Gostaria também de convidar a você se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Se já é inscrito, dá uma olhadinha aí se a sua inscrição está ativa, porque você sabe muito bem que a plataforma faz umas peripécias e tira a inscrição das pessoas, tá bom? É claro que lá na Arca hoje a gente vai ter assunto especialíssimo sobre relocação estratégica ao vivo daqui a pouco comigo, respondendo perguntas ali, tá? Mais ou menos ao meio-dia a gente já vai lá para a Arca, tá bom? Então, queridos, por que eu estou trazendo esse assunto para vocês, falando que a história está se repetindo exatamente como a gente havia falado? Matéria da France Press, né? Ou AFP, Agence France Presse, submarino nuclear lá de Moscou está indo visitar as ilhas cubanas. Estamos vendo uma crise dos projéteis parte 2? Essa que é a grande pergunta. A história se repetindo. Submarino movido a energia nuclear, que é o Kazan, juntamente com outras 3 embarcações, vai fazer uma visitinha à capital cubana entre os dias 12 e 17 de junho. As autoridades locais confirmaram que os navios e o submarino não estão transportando equipamentos nucleares, não representando qualquer tipo de preocupação para a região. Agora eu te pergunto, você acredita no que Moscou diz? Eu não acredito, não. Não acredito que o Washington diz também não, mas eu também não acredito que o Moscou diz. O líder lá dos cubanos, né, ele se reuniu recentemente com o Putin, fortalecendo esses laços, né, que lembram um contexto dos anos do conflito frio, né? Então essa é a repetição da história, né? Por que eles estão indo lá? Agora já é uma matéria da agência de notícias Reuters, né? A primeira agência France Press e agora Reuters. Moscou vai realizar exercícios bélicos navais na região caribenha, passando pelas ilhas cubanas, né? Lembrando que fica ali a 400 milhas dos Estados Unidos e também passando pelo território venezuelano ali para fazer esses exercícios. Essa medida surge como uma resposta. Obviamente, sempre é uma resposta, nunca é acordei e estou a fim de mandar um submarino para lá. Não, uma resposta à autorização dos Estados Unidos para o uso de equipamentos bélicos da OTAN por Kiev para fazer ofensivas contra Moscou. Esses exercícios vão envolver o quê? Vários navios e embarcações de apoio, demonstrando a capacidade de Moscou de projetar o seu poder globalmente, apesar das suas perdas recentes no mar, lá no mar Asiático. É muito importante a gente lembrar disso. Diante disso tudo, um alto funcionário dos Estados Unidos disse que trata-se de Moscou querendo mostrar que ainda é capaz de algum nível de projeção de poder a nível global. Ou seja, crise dos projéteis se repetindo. Quem aqui não se lembra da ideia da crise dos projéteis, que foi uma encrenca que deixou o mundo sem dormir durante 13 dias, entre 16 e 28 de outubro de 1962, quando Estados Unidos e a antiga União Soviética estavam ali numa disputa sobre a implantação de projéteis nas ilhas cubanas. Só que, geralmente, as pessoas pensam assim, o líder naquela época, né, lá de Moscou, que era o Nikita Khrushchev, ele acordou de mau humor e ele falou, vou colocar uns projéteis lá nas ilhas do meu amigo Castrinho lá, apontado para os Estados Unidos. Não foi isso. Houve algo que aconteceu antes. Isso foi uma resposta, não uma iniciativa original. Você sabia disso? Tá tudo acontecendo igualzinho dessa vez, tudo se repetindo, né? Além dessa situação, na época, ter sido televisionada no mundo inteiro, foi o mais próximo que se chegou
ao início de um grande conflito nuclear em escala global durante o conflito frio. A gente sabe que, primeiro, os Estados Unidos tentaram fazer um acesso ali às ilhas cubanas, né, naquela crise da Baía dos Porcos, não sei se você se lembra, em 1961. E aí, depois, o que aconteceu? Os Estados Unidos decidiram colocar projéteis balísticos do modelo PGM-19 Júpiter estacionados tanto no território italiano quanto no território turco. Depois que os Estados Unidos colocaram esses projéteis na Itália e na Turquia apontados para Moscou, então Khrushchev decidiu concordar com o pedido anterior dos cubanos para colocar equipamentos bélicos nucleares no seu território para deter uma nova tentativa de entrada norte-americana ali nas ilhas, tá? A encrenca só foi alcançada durante uma reunião muito sigilosa entre Khrushchev e o Castrão, né, em julho, e a construção de uma série de instalações de lançamento de projetos começou depois do verão, tá? Esse acordo entre eles. Agora, como é que foi esse período de negociação? Uma negociação muito grande, né? E com essa negociação eles decidiram recuar, né? Ou seja, Moscou levou de volta os seus equipamentos atômicos, né? Debaixo ali de uma verificação das Nações Unidas e exigiu dos Estados Unidos uma declaração pública de nunca tentar entrar novamente nas ilhas sem que haja uma causa direta para isso, né? Agora, por trás ali das negociações, sem o público ficar sabendo, a gente sabe isso hoje pela Lei de Acesso à Informação, os Estados Unidos também concordaram em tirar toda a rede de projéteis que eles tinham colocados em territórios turco e italiano, mas isso não o público não sabia disso. O público achava que Moscou estava tendo essa iniciativa translocada do nada, né? Então, quando todos esses projéteis foram retirados lá das Ilhas Cubanas, o bloqueio foi formalmente encerrado no dia 20 de novembro de 1962. E foi nessa época que eles decidiram criar aquela ideia do telefone vermelho, né, que nunca existiu um telefone vermelho, era mais um telégrafo, mas uma comunicação rápida, clara e direta entre Washington e Moscou, né? Então, uma série de acordos naquela época reduziu drasticamente as preocupações e a tensão global entre essas duas superpotências naquela época. É exatamente o que a gente está vendo acontecer de novo, talvez pelos mesmos motivos, né? Porque, mais uma vez, a OTAN está colocando um monte de equipamento bélico apontado para Moscou e Moscou está tendo que fazer alguma coisa. Isso quer dizer que o Putin é o coitadinho, é o bonzinho e Washington é o malvadão. Não, ali, meu amigo, não é brincadeira de criança. Não tem ninguém brincando nessa história. Ali é briga de cachorro grande, tá? Só tem peixão, só tem peixe grande nessa história. E aí, no meio disso tudo, outras nações, como os alemães e os holandeses, estão provocando ainda mais o pudim ali, estão contribuindo para esse nível de tensão cada vez maior. Isso porque agora a gente teve a informação do Daily Mail, que é um jornal britânico, de que Berlim está atualizando as suas medidas bélicas, seguindo, segundo eles, esse discurso mais acirrado do Putin, né? Então, o que eles estão colocando como novidade de defesa em território alemão? O restabelecimento do alistamento obrigatório. Os cidadãos podem ser chamados a qualquer momento. Isso aqui, pessoal, é algo que estão tentando fazer nos Estados Unidos já há muito tempo. Começou a circular informações de que havia documentos dizendo que os americanos agora deveriam voltar a ser obrigados a participar do sistema de defesa. É algo que não acontece há décadas lá, né? Ao contrário daqui, você sabe que por aqui o jovem com 18 anos ele é obrigado a bater o cartão lá no sistema de defesa. Nos Estados Unidos não é assim, mas parece que nos Estados Unidos está acontecendo esse boato de que eles estão começando a dizer que vão fazer isso. Lá nos Estados Unidos, pelo menos até agora, parece que é só uma lenda. Mas na Alemanha não, lá na Alemanha já é realidade, tá? Eles estão recriando sistemas de defesa dentro de instituições hospitalares lá na Alemanha. Estão criando reservas alimentares emergenciais, tá? Estoques de alimento. Estão proibindo as pessoas de deixar
empregos críticos para a defesa, né? A OTAN agora está realizando a movimentação dos seus homens ali pelo território alemão, tá? Todos aqueles civis que trabalham na área sanitária estão sendo colocados ali de prontidão para caso seja necessária a sua participação, e eles estão fazendo reparações prioritárias em equipamentos bélicos também. Essas medidas então mostram, mais uma vez, que os alemães estão se preparando para algo que está por vir. Agora, 4 dias atrás, 2 ministras holandesas, né, elas anunciaram que iriam enviar 24 aeronaves F-16 holandesas para Kiev, que poderão ser utilizadas para fazer ofensivas dentro do território do Putin, sem precisar de aprovação de Washington. Isso aqui é uma escalada muito preocupante, tá? Então, olha o nível que a gente está vendo. A gente viu no início do ano, eu trouxe isso para vocês, final de 2023 e início de 2024, importante figura do sistema de defesa holandês falando que a Europa tinha que se preparar imediatamente para um conflito aberto. Vimos também até o sistema de defesa sueco falar isso, tá? Então, é muito estranho. Parece que o pessoal eles estão achando que estão jogando videogame, né? Eles se esquecem que são vidas reais que estão em jogo, né? E algo insanamente assim sendo colocado, né? Realmente muito preocupante, tá? Parece um filme, né? A gente ri de nervoso, porque realmente parece um filme. Enquanto isso, o Putin, hoje, nessa sexta-feira, dia 7 de junho, ele deu uma palestra falando que os BRICS, o dinheiro, a nova moeda dos BRICS irá substituir o dólar americano, né? Ele falou que os países dos BRICS estão trabalhando no próprio sistema de pagamento deles, né? Livre de pressões, de interferências externas, e ele disse que o BRICS cresceu e tem um grande potencial para a adição de novos participantes. Essa matéria foi trazida pela RT e o Sputnik, ok? E aí ele também, nesse pronunciamento de hoje, disse que Moscou é a 4ª economia do mundo, né? E ele disse mais ou menos assim, né, que as próprias potências ocidentais são culpadas pela deteriorização da confiança no seu próprio sistema de pagamento. E aí Moscou estabeleceu o objetivo de se tornar uma das 4 maiores economias globais. De acordo com os números do Banco Mundial publicados na semana passada, Moscou já ultrapassou o Japão e já, segundo Putin, segundo foi publicado nesse relatório do Banco Mundial, já está em 4º lugar na economia global, apesar de todas as sanções, apesar de todas as limitações, tá? Enquanto isso, o Sputnik também trouxe uma entrevista com uma ex-assistente do presidente Biden, chamada Tara Reid, e ela disse algo muito estranho lá no Fórum Econômico Internacional que está acontecendo em São Petersburgo, lá na terra do Putin. E ela disse o seguinte: se houver mais 4 anos com Biden, estamos olhando para um terceiro grande conflito mundial, não há dúvida, né? Ela falou que a administração é muito ofensiva e sua liderança, na melhor das hipóteses, é fraca, e ela falou que não acredita que a América possa sobreviver economicamente ou existencialmente a uma segunda gestão Biden. Vejam o nível da situação aí, né? Agora, lá nos Estados Unidos, o Dr. Phil, ele trouxe ali alguns dados muito estranhos quando você compara o que estava acontecendo antes com o que está acontecendo agora no cenário econômico norte-americano. Por exemplo, na época do trunfo, a gasolina estava R$ 2,57 o galão, agora está R$ 3,61. As casas, na época do Homem Laranja, estavam em média custando ali $320 mil, agora estão custando 420 mil. Olha a inflação aí. Taxa de juros na gestão anterior, 3,8. Taxa de juros agora, na gestão atual, 5,3, né? Na época que, na gestão anterior, pessoas entrando indiscriminadamente nos Estados Unidos, 1,7 milhão de pessoas. Agora, 13 milhões, né? E aí o Dr. Phil ele disse o seguinte: quando você olha para esse número, você fala, meu Deus, o trunfo deveria estar concorrendo ali sozinho, né? Porque, cara, uma pessoa que tem uma gestão com esses números, realmente é difícil você imaginar alguém querer uma segunda gestão disso aí. Vocês sabem que eu tenho um pé atrás desse tamanho com o Pudim, né? Com o Pudim e com o trunfo, inclusive porque eu acho que eles são amigos, né? Mas realmente quando você olha isso aqui, fica difícil alguém querer uma segunda gestão lá do
do Biden, né? Fica um negócio meio surreal. Agora, ontem a gente conversava com vocês aqui, né? O que poderia acontecer de consequências econômicas no advento de um conflito regional mais amplo dentro do cenário europeu ali, né? Se realmente o Putin for para cima da Estônia, Letônia e Lituânia, e aí os países da OTAN tiverem que entrar para defender, isso vai ter impactos aí econômicos muito grandes, isso é claro, isso é inevitável, acho que ninguém duvida disso. Mas uma outra situação surge agora, porque o que a gente está vendo agora é, na verdade, o problema vindo mais perto de nós. Por quê? Porque a gente está vendo que o Putin vai mandar submarinos e navios para cá, para a região da América Central. Aí já está mais perto de nós. Quando o conflito ele começa a se aproximar, a gente começa a pensar não apenas nas consequências econômicas e logísticas, mas a gente começa a pensar na questão da relocação estratégica. Relocação estratégica, ao contrário do que muitos pensam, não é sinônimo de sobrevivencialismo. Relocação estratégica, né, não é sinônimo das pessoas que se preparam, né, os preppers. Relocação estratégica é uma disciplina, ou um tópico, a gente poderia dizer, uma linha de estudo, de pesquisa muito específica que se consolida nos Estados Unidos na figura de um cara chamado Joel Skousen, que é um especialista em segurança. O Joel Skousen ele é sobrinho do Cleon Skousen, que escreveu, por exemplo, o famoso livro nos anos 50, que virou um grande best-seller, que é O Comunista Exposto. E esse livro tem lá na minha livraria, inclusive se você quiser adquirir, eu vou conseguir aí um descontaço aí para você, tá? Vou colocar o link aqui embaixo, aqui no chat também, para depois você poder assistir, beleza? Então, o conhecimento da relocação estratégica é consolidado por Joel Skousen, que é sobrinho do ex-agente do FBI, Cleon Skousen. E ele escreve um livro muito interessante chamado Strategic Relocation, North American Guide to Safe Places, ou seja, relocação estratégica, um guia norte-americano para lugares seguros. Sabe o que eu fiz? Eu peguei esse livro, que infelizmente hoje só tem em inglês, dei uma destrinchada nesse livro, dei uma resumida nesse livro e trouxe ali só os pontos principais desse livro, que vão ensinar a importância de nós termos um plano B em termos de estar num local seguro em momentos de grande instabilidade. Essa instabilidade pode ser por coisas que nós vimos, questões climáticas, como nós vimos recentemente aqui no Brasil, pode ser por questões de queda de eletricidade, como a gente viu também acontecer recentemente no mundo e aqui também, queda de telefonia, queda de comunicação, como aconteceu essa semana, mais uma vez essa semana, talvez inspirada pela atividade solar acima do normal, ou talvez por uma ofensiva cibernética, várias redes de telefonia caíram nos Estados Unidos, não sei se você ficou sabendo disso. Todas essas situações de caos urbano, elas trazem ali uma importante necessidade de você entender como se deslocar dos grandes centros urbanos para locais mais seguros. Agora, quais são os critérios para escolher esse local mais seguro? É isso que Joel Skousen traz no seu livro. O seu livro fala muito concentradamente sobre os Estados Unidos e fala muito pouquinho sobre a Europa, a Ásia e a América do Sul. Mas o conteúdo que ele aborda nesse livro, ele pode ser muito bem adaptado para o nosso cenário local aqui. E foi isso que eu fiz lá na Arca. E é isso que eu te convido para você estudar comigo hoje. Tá? A pergunta é, se tiver uma encrenca mais regional, próxima de nós, um caos ali urbano, como fazer para se preparar para isso? É sobre isso que a gente vai falar lá na Arca agora, tá? Então eu quero te convidar para você assinar a Arca, caso ainda não seja um assinante. Faça sua assinatura anual, com a assinatura anual você vai ter R$120 de desconto e com esse desconto aí você vai pagar menos e vai levar tudo que está lá dentro, né? São vários cursos exclusivos que tem lá dentro, como Donald Trump, Cristão Anticristo, Os Controladores do Mundo, Desconstruindo o Manifesto Comunista, o curso Relocação Estratégica com 9 aulas, mas também o curso A Jornada do Leitor, Como se tornar um leitor estratégico, que foi o curso que deu origem ao meu livro, A Jornada do Leitor. Então, hoje, agora, 12h30, eu estarei lá na Arca, ao vivo, trazendo novidades sobre esse conteúdo de relocação estratégica e respondendo perguntas lá dentro dos alunos, né? Então, fica esse convite,
faça sua assinatura da Arca agora. Clica aí no link que está aqui embaixo e clica no link que está no chat. Faça assinatura anual. Você vai ter R$ 120 de desconto no valor anual e vai levar tudo que está lá dentro. Conteúdos vitais para você se proteger nesse cenário estranho que a gente está vivendo. E você sabe, sempre tem disputa na Casa Branca, acontece coisas estranhas. A gente já sabe, a gente já está se preparando. Quer saber como? Vamos lá para a Arca, porque lá eu consigo te dar atenção melhor, porque é um grupo mais seleto, tá bom? Forte abraço para vocês, fique com Deus, amém de todas as coisas, retém que é bom. Voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo e venha ser meu aluno. Eu quero poder interagir com você de forma mais direta, tá bom? Um abraço, vamos lá para a Arca agora? Deus abençoe vocês, valeu.